Fala galera, professor Eduardo Galves na área. E aí, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi fazer esse bate-papo com vocês aqui para fazer alguns comentários rápidos sobre essa provinha da UERJ que teve ontem. Eu já dei aula no presencial agora de manhã, vou dar aula no presencial agora de noite também, e os alunos estão fazendo muitas perguntas sobre as questões, e a gente vai trocar uma ideia agora sobre isso, fazer alguns comentários bem rápidos aqui, ó. Só lembrando, quem assistiu a minha live de revisão na semana passada arrebentou na prova, porque a gente falou sobre todos os temas que apareceram. Vamos lá? Vamos comentar as questões? Rapidinho, ó, deixa eu pegar aqui. Pessoal, a primeira questão é a questão 35 da prova da UERJ, e vamos dar uma leitura rápida aqui, uma lida rápida aqui nessa questãozinha, olha só. Considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu 2 divisões mitóticas, originando 4 células filhas. Deu para entender isso? Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com a radioatividade é de... Então, pessoal, olha só. Essa questão é sobre replicação do DNA e sobre, na verdade, uma das características da replicação do DNA, que é a questão da replicação ser um processo semiconservativo. O que é um processo semiconservativo? Toda vez que o DNA duplica, a gente falou isso lá na live de revisão, ó, abre-se uma estrutura chamada forquilha de replicação. Do lado da primeira fita do DNA entra uma molécula nova. Do outro lado da segunda tira do DNA entra uma outra molécula nova. Então, ao final do processo de replicação, essa molécula de DNA ela fica com uma fita original e uma nova, e essa molécula de DNA fica com uma original e uma nova também. Portanto, se eu tenho originalmente, ó, acompanha meus dedos aqui, se eu tenho originalmente uma molécula de DNA, toda ela com DNA radioativo, quando ela duplicar, o que vai acontecer? Eu vou duplicar, abrir a forquilha de replicação, uma fita nova e uma fita original. Aqui, ó, duplicação, uma fita nova e a outra original. Então, ao final do primeiro processo mitótico, eu vou ter 2 células. Sendo que essas 2 células, nelas eu tenho uma fita com DNA radioativo e uma fita sem DNA radioativo. A minha segunda célula, uma fita com DNA radioativo e uma fita sem o DNA radioativo. Portanto, ao final da minha primeira mitose, todas as células têm DNA radioativo, beleza? Agora vamos lá. Essas 2 células filhas, elas vão fazer mais uma vez o processo de mitose, ok? E aí eu vou abrir agora 2 forquilhas de replicação. Galerinha, quando eu for para minhas 4 células, o que vai acontecer? As 2 células da ponta vão ter o DNA radioativo ainda, porque o processo é semiconservativo, e as 2 células do meio não vão ter o DNA radioativo. Portanto, se a questão me pediu, ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células filhas com radioatividade, a gente tem o quê? 2 com radioatividade e 2 sem radioatividade. Portanto, gabarito letra B de bola. Show? Vamos lá. Segunda. A próxima questão de biologia é a questão 37, uma questão também de DNA. Vamos dar uma lida nela juntos aqui, ó. Vamos lá. A desnaturação do DNA é um processo no qual as 2 cadeias da molécula se separam devido à quebra das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considere um estudo que comparou a desnaturação de 4 fragmentos de DNA, W, X, Y e Z. Olha só. O aluno que é esperto, aqui ele já matou a questão. Sabe por quê? Toda vez que a gente fala de desnaturação de DNA, a gente tem que falar em ligação de hidrogênio, ou seja, a gente tem que falar em rompimento de ligação de hidrogênio. Por que isso acontece? Cara, quando eu pego o DNA, sempre que eu tenho uma adenina de um lado, do outro eu tenho uma timina, 2 ligações de hidrogênio. Quando eu pego a citosina e a guanina, são 3 ligações de hidrogênio. Portanto, uma molécula de DNA, quanto mais adeninas e timinas ela tiver, mais fácil vai ser de eu quebrar. Porque, de novo, adenina e timina, 2 ligações de hidrogênio, citosina e guanina, 3 ligações de hidrogênio, beleza? Galerinha, então o que acontece? Eu tenho que procurar aqui qual é a molécula de DNA. Vamos ler o que ele quer? Vamos lá, ó.
No processo de aquecimento, a maior quantidade de energia foi consumida na desnaturação do seguinte fragmento. Galera, dá uma olhada aí na tela, olha só. O fragmento W, ele tem 10% de timina, o X 20, o Y 30 e o Z 40. Se ele quer o com maior quantidade de energia, onde mais energia foi consumida, eu quero o quê? Eu quero a molécula de DNA que tem mais adenina e timina ou mais citosina e guanina? Mais citosina e guanina. Por quê? Se eu tenho mais citosina e guanina, eu tenho mais nucleotídeos com 3 ligações de hidrogênio, portanto a gente fica com W, que é 10% de timina. Tranquilo as duas questões, né? As duas questõezinhas de DNA, vamos ver agora o que ele pede nas demais. Ó, pessoal, a próxima questão de biologia é a questão 41. Olha que maneiro. A questão 41, determine o processo presente em todos os seres vivos não explicado pela teoria evolutiva de Charles Darwin, tendo sido esclarecido mais tarde pelas contribuições da teoria sintética da evolução. Esse processo é dominado, 2 pontos. Letra A, especiação. Letra B, diversificação. Letra C, seleção natural. E letra D, hereditariedade. Galerinha, olha só, eu tenho 3 teorias evolutivas, uma de Lamarck, que não vem ao caso, a de Darwin e o neodarwinismo. O neodarwinismo, ele também é chamado de teoria sintética da evolução, que é, na verdade, nada mais, nada menos que a própria teoria da seleção natural com os conceitos da biologia moderna. Uma vez que o livro Origem das Espécies, de Darwin, foi publicado em 1859, eu tenho só a descrição da dupla hélice de DNA por Watson e Crick já no século XX. Darwin não sabia o que era DNA, o que era código genético, muito menos hereditariedade. Ó, eu ganhei esse livro aqui da minha esposa ontem, olha que legal, olha só. A Origem das Espécies, segundo Charles Darwin, é uma edição comemorativa com capa dura, e esse livro, a primeira vez que a gente tem conhecimento de publicação dele é de 1859, cara. E aí, o que acontece? Ele quer um dos tópicos que Darwin não previu. O que ele não previu? Nada relacionado à biologia molecular moderna. E aqui dentro dessas opções eu tenho na letra D o tópico hereditariedade. Muitos alunos do presencial hoje me perguntaram o seguinte: Galves, mas olha só, Mendel veio antes de Darwin, correto. Só que Mendel já tinha previsto a hereditariedade. Correto também, só que tem um problema. Darwin, ele recebeu os trabalhos de Mendel, só que ele já estava com pressa e ele tinha um pouco de arrogância também com relação às suas convicções, e ele não tocou nos trabalhos de Mendel quando ele saiu no Beagle para dar o rolê no mundo, onde ele terminou de sedimentar a teoria da seleção natural. Então Darwin não teve acesso aos trabalhos de Mendel antes da sua publicação, portanto Darwin não sabia nada sobre hereditariedade. Beleza? Galera, mais uma questãozinha tranquila. Vamos para a próxima. A próxima questão de biologia é a questão 43. Vamos dar uma lida juntos aí, ó. Em situações de perigo, o sistema nervoso autônomo simpático produz uma série de alterações fisiológicas importantes para o corpo humano. Essa resposta do organismo é chamada de reação de luta ou fuga e provoca a liberação de adrenalina na corrente sanguínea. A liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo vital. Galera, muita gente errou essa questão por falta de atenção. Sabe por quê? Ao invés de ler com atenção, foi lendo rápido, bateu o olho na letra A, que era sístole ventricular, e falou assim: caramba, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, então vai aumentar a sístole ventricular. Não quis perder tempo, marcou essa e partiu pro abraço. Errou a questão. Por que errou a questão? Pessoal, ele pede a liberação desse hormônio resulta na redução do seguinte processo. Então ele quer redução, ele não quer o que a adrenalina faz com ativação, ele quer o que a adrenalina vai reduzir. Na letra A eu já quebro direto, por quê? Sístole ventricular, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, então ela promove a sístole ventricular. Na letra B eu tenho batimento cardíaco, que a adrenalina também aumenta. Na letra C eu tenho dilatação brônquica. Meus amores, pensa o seguinte: se eu quero correr, se eu quero lutar, se eu quero fugir, eu vou precisar de mais ou menos oxigênio? Mais oxigênio. Se eu preciso de mais oxigênio, eu tenho que brônquio dilatar ou brônquio constrigir? Eu tenho que brônquio dilatar. Então a adrenalina estimula a bronquiodilatação. Legal? Portanto, o gabarito da 43 é letra D, o peristaltismo intestinal. Pessoal,
se eu tô numa luta, se eu tô numa fuga, eu reduzo o peristaltismo intestinal com o objetivo principal de reservar energia e oxigênio para os órgãos vitais, para as principais funções musculares, neuronais, pulmonares. Eu não preciso do meu intestino funcionando. Não é à toa que em situações de perigo, em situações de medo, em situações de pavor, é comum pessoas ou até animais se urinarem ou se defecarem pelo relaxamento do esfíncter externo da bexiga e o relaxamento do esfíncter anal. Beleza? Questão tranquila também, a 43. Vamos para a próxima. Eu tenho a questão 45. Ó, mais uma vez, quem acompanha a gente pelo Instagram, eu fiz uma postagem semana retrasada sobre o uso de agrotóxicos e as populações de abelha, que tinha o gabarito dessa questão no texto. Então, pessoal, na boa, quer mandar bem nas próximas provas? Se inscreve aí no canal, segue a gente no Instagram e YouTube, Prof. Eduardo Galves, Professor Eduardo Galves. Tamo junto! Vambora, galera! Questão 45. Apicultores brasileiros encontraram 500 milhões de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter do Brasil. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como relato na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é... Galera, se a abelha é um agente polinizante, ela é a responsável por transferir grãos de pólen do estame, que é a parte masculina de uma flor, para o carpelo ou pistilo, que é a parte feminina de uma outra flor. Com isso, ela realiza uma reprodução sexuada ou assexuada? Perfeito, sexuada. E vocês sabem bem que a reprodução sexuada é com mais ou menos variabilidade genética, com mais variabilidade genética. Portanto, novamente, se eu acabo com as abelhas que são os agentes polinizantes, eu aumento ou diminuo a variabilidade genética, eu diminuo a variabilidade genética. Vamos lá, vamos ler a questão? Olha só. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é, letra A, diminuição da necessidade de água, não faz o menor sentido, não tem nada a ver com o que ele pede na questão. B, redução na dispersão das sementes. Olha, muita gente confunde polinização com dispersão e uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Dispersão é você pegar o fruto e dispersar a semente dele para um outro lugar, beleza? Vamos lá. Letra C. Perda da variabilidade genética, foi exatamente o que a gente falou, portanto, gabarito letra C, e só a letra D para eliminar. Vamos lá, ó. Limitação da taxa de fotossíntese. Galera, fala para mim, você estudou isso, você acompanha a gente aqui. Polinização tem o que com a fotossíntese? Exatamente, não tem nada a ver com a fotossíntese. Show? Então, pessoal, essas foram as questõezinhas aí da UERJ. Gostaram dos comentários? Gostaram dos gabaritos? E aí, como é que vocês foram na prova? Conseguiram A? Conseguiram B? Não esquece de me dar um feedback. E se por um acaso você não conseguiu um A ou um B para sua aprovação lá na prova específica no final do ano, não se esquece, é só não desanimar, segue o teu rumo, continua se esforçando, corre atrás do prejuízo e não se esquece. Tamo juntos. Galera, professor Eduardo Galves na área, grande beijo e a gente se vê na próxima.